noite. Eu faz um tempinho que eu não venho aqui, faz uns 15 dias que eu tava fazendo as contas, faz uns 15 dias que eu não apareço. Mas enfim, estou de volta. E eu tava vendo a matéria hoje, onde nós paramos, e o próximo conteúdo que a gente vai passar hoje é o bandeirantismo na América Portuguesa e as invasões francesas na América Portuguesa. Entre aspas, o certo seria eu continuar com as invasões holandesas também. Porém, as invasões holandesas têm bastante coisa. E aí acho que tomaria muito tempo da aula, talvez eu passe um pouco do tempo, e como é bastante coisa, talvez, como ficaria no final da aula, ao final da aula, aí muito provavelmente, sei lá, vocês estivessem cansadas, não pegassem tanto assim, no sentido que é bastante coisa, bem denso. Então, o que eu planejei? Hoje eu vou dar bandeirantismo, que é bastante coisa também, e vou dar as invasões francesas. Próxima aula, eu entro com as invasões holandesas e também vou separar alguns exercícios para a gente poder treinar um pouco, igual a gente fez naquela última aula. Tudo bem para vocês? Sim, Beleza, mas então. vai demorar para você voltar, porque Então, eu tô com esse problema, tá ligado? De emendar algum raciocínio uhum, numa aula que acontece, tipo, hoje, e aí vai acontecer, tipo, daqui 15 dias. Nem sim. semana passada eu estava numa aula super bacana com uma professora, acho que de biologia também. E Uhum, aí hoje era outro professor, era o Bruno, uhum, que as aulas são maravilhosas de todos. uhum. De todos são muito empolgantes e mas aí eu fico com esse gap, sabe? Sim, Eu não sei sim. se é comigo isso, não é de vocês, é só eu, Leila. Sim, sim, sim. Não, é compreensível, eu super entendo. Acho que provavelmente eu também ficaria, porque eu me conheço, assim. Mas eu preciso ver no meu calendário, mesmo assim, eu preciso muito ver no meu calendário. Se eu não me engano, talvez eu volte essa semana. Não sei. Ô, Bruno, depois você vê aí nas planilhas lá, por Eu favor. tô abrindo enquanto isso, cara. Eu já tô Beleza, aí, dá escrevi no um. chat. Ou você não pode falar, que eu mesmo não sei. Como eu tô confuso com o calendário, até porque eu tô também no estágio lá no outro colégio, então eu tô um pouco confuso. Eu só vejo assim, uns dias antes. Mas só me avisa aí também, porque eu já, já fico preparado. Mas então, gente, o que eu separei para hoje é a questão do bandeirantismo e das invasões francesas. E aí, a gente vai ter que voltar um pouquinho na nossa cronologia e a gente vai ter que entender um pouco da América Portuguesa, até mesmo antes do descobrimento, entre aspas, né, antes da conquista dos portugueses na América. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o primeiro instrumento dos portugueses ali junto com os espanhóis para definir os limites territoriais da América Portuguesa, como vocês provavelmente já devem ter visto, foi o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Então tem esse mapinha aqui, que é super conhecido, onde é separado, né, o território da América Portuguesa e o território da América Espanhola. Então, isso daqui vai ser importante para a gente poder entender daqui a pouco o porquê da expansão territorial no interior e também o porquê esse fator de uma certa expansão territorial em direção ao interior acontece sobretudo na América Portuguesa com os portugueses e com os espanhóis não. A gente vai entender isso daqui a pouco, mas a gente já pode ter em mente que essa interiorização que vai ficar característica no bandeirantismo e nas bandeiras, né, essas entradas em direção ao interior do continente, na América Portuguesa, ela não é que vai se restringir, mas ela vai ser mais importante na América Portuguesa com os portugueses do que na América Espanhola com os espanhóis. Então a gente vai entender isso daqui a pouquinho, que eu me perdi aqui no Zoom. Peraí. Eita! Ó, professor, vou aproveitar aqui para dizer Pô, que, a princípio, na segunda que vem, dia 6 de setembro, a aula também vai ser tua. tá, 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 Segunda que vem. fechou. E aí tem uma sequência de 3 aulas tuas. Na segunda que vem, na sexta, dia 10 e na outra segunda, dia 13. Mas não sei como a gente vai organizar isso, porque tem a aula da Mari também, da semana passada, que não, Tá, a não, sem gente problema. postergou. Então, a Leila que perguntou, Leila, tá aí? Então, eu acho que vai ter a gente vai ter
bons dias Esse de vão para estudo aí. Ju. Vão ter uma seguidinha aí pra gente. Então, voltando. E aí, a gente pensando no Tratado de Tordesilhas, a gente vai entender um pouco da questão territorial da América e do processo expansionista. Por quê? E aos poucos a gente vai entender isso. Pelo simples fato de que a gente vai pegar esse mapinha aqui, ó. E esse mapinha aqui vai explicar muita coisa pra gente. O porquê da interiorização. Acho que não só o porquê, mas e sobretudo na questão da América Portuguesa. No sentido de que, se a gente for ver, isso aqui é um mapa de relevo, tá? Um mapa de relevo da América do Sul. E aí, aqui tá o Brasil, né? Eu não vou saber delimitar certinho, mas enfim. A gente tem que focar nisso daqui, ó. Na costa atlântica da América Portuguesa, no período do atualmente o Brasil, né? No sentido de que os portugueses chegaram por aqui. Chegaram em Salvador. E aí, a gente já viu em aulas anteriores que a primeira cidade fundada e que teve o caráter de colonização na América Portuguesa foi São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. E aí, querendo ou não, se a gente for pensar atualmente, quando a gente vai descer para a praia ou voltar da praia, a gente tem que subir a serra. Só que hoje tem estradas, né? Hoje tem o carro, hoje tem a Anchieta, hoje tem a imigrantes, a gente pode se locomover com uma certa facilidade. E no século XVI não tinha a rodovia Anchieta, não tinha a rodovia Imigrantes e não tinha o carrinho para eles subirem e descerem para o litoral ou para o interior, né, do continente. Porém, com o tempo, se a gente for pensar, essas rotas em direção ao interior, entre aspas, elas são mais fáceis do que nessa região aqui. Por quê? Aqui, na costa do Pacífico, foi aonde os espanhóis chegaram e tiveram contato com as populações indígenas, com os incas, tudo mais, aquela história que vocês viram na América Espanhola. Porém, para você adentrar no interior do continente sul-americano, na costa do Pacífico, é um pouco mais difícil. Porque, querendo ou não, a Serra do Mar, que nós temos aqui no litoral Atlântico, aqui que a gente conhece, ela, de certa forma, ela é baixa, perto da Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é algo que a gente, que a gente ouviu falar, enfim, é algo muito grande, é algo muito imenso, é uma cadeia montanhosa gigantesca, 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 o que dificulta muito a entrada em direção ao interior, mas dificulta muito mesmo a entrada em direção ao interior. Pensa que, tipo, sei lá, no século XVI, alguém, independente da pessoa que seja, ia tentar andar, ou no máximo andar a pé, ou andar com o seu animal de tração na Cordilheira dos Andes, é um pouco suicida, assim. Se hoje é algo difícil, imagina no século XVI. Então, é um pouco mais complicada a interiorização da América Espanhola. Então, eles vão ficar realmente nessa região aqui do Pacífico, né? E também porque, na América Espanhola, os metais preciosos, com exceção dessa região aqui no centrinho, eles vão ficar bem na costa do Atlântico mesmo. Então, a exploração dos metais preciosos fica na costa do Pacífico, me confundi. Fica bem aqui na costa do Pacífico. Então, a colonização vai ocorrer na costa do Pacífico. Porém, tem uma regiãozinha aqui, eu já estou entrando um pouco na questão da Mari, mas enfim, tem uma regiãozinha aqui onde hoje, atualmente, é a Bolívia, que chama Potosí. E essa região aqui era muito rica em metais preciosos, mas isso a exploração desses metais preciosos vai ocorrer mais para frente. E também estou entrando um pouco na questão da Mari. Mas vamos voltar para a América Portuguesa. Então, a gente vai entender hoje essa interiorização, tá? Que, de certa forma, é um pouco mais fácil, entre aspas, aqui na América Portuguesa. A gente vai entender o porquê. Porém, antes de a gente descer aqui para a região sudeste, onde hoje é a Grande São Paulo, enfim, a gente vai voltar para a região nordeste. A gente estava vendo ali que tinha os latifúndios e as plantations de cana-de-açúcar. Então, a gente vai voltar para o nordeste para poder entender a interiorização do nordeste também, porque lá também ocorre a interiorização. E, como eu disse,
Na última aula, se eu não me engano, a interiorização do Nordeste ela é muito importante, sobretudo com a pecuária, porque vai ser a atividade pecuária que vai fazer com que ocorra a interiorização do Nordeste. Então, a atividade pecuária com os bois, as vacas, vai fazer com que surja na região Nordeste, sobretudo no interior do Ceará, onde hoje é o Ceará e onde hoje é o Maranhão, surjam os latifúndios de pecuária ali. E aí é importante também, por quê? Porque essa pecuária vai servir de abastecimento dos latifúndios canavieiros do litoral, vai servir também para que os animais ali, de certa forma, criados, possam servir de locomoção para o comércio e também locomoção para os alimentos e atração, né? E atração também, né, nas atividades produtivas dentro dos latifúndios de pecuária, né? Então, é bem importante entender como a pecuária ela tem uma importância muito grande no século XVII, 16, 17, ali nessa viradinha, para a interiorização no Nordeste do Brasil. Então a gente tem que entender isso como algo bem importante, e aí depois a gente vai descer para a região Sudeste também, e aí vai entender o fenômeno das bandeiras. Então, seguindo nessa interiorização do Nordeste e do Norte, temos também as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram basicamente ervas medicinais, eram basicamente as especiarias da América do Sul. E aí existiam expedições que saíam da costa do Atlântico, opa, não, aqui, e aí o laser, que saíam dessas regiões aqui, onde tinham algumas cidadezinhas, algumas vilas e os latifúndios canavieiros, e iam em direção à região amazônica. Então, a pecuária se assenta, sobretudo, no interior de onde hoje é o Ceará e o Maranhão, e as drogas do sertão, a busca pelas drogas do sertão, é basicamente a entrada no continente da América do Sul em direção à região amazônica, em direção à região da floresta amazônica, em busca dessas drogas do sertão, que eram ervas medicinais, especiarias, basicamente de conhecimento nativo. Então, foram duas atividades muito importantes, a pecuária e a busca pelas drogas do sertão, nessa interiorização do continente sul-americano na América Portuguesa. Porém, a gente tem que ter em mente uma questão muito importante, né? Porque como a gente vem vendo nas aulas, eu venho batendo muito na tecla, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam pessoas aqui. E rolou tudo que a gente tinha conversado nas últimas aulas, a questão da cana-de-açúcar, e também já estava rolando o tráfico de pessoas vindos, sequestradas do continente africano. E aí, nessas incursões em direção ao interior, não é que não tinha nada, que era só mato, ou só caatinga. Não. Nesse interior... eu tô perdido aqui hoje. Nesse interior da América Portuguesa, existiam populações nativas e povos originários dentro do continente, como a gente conhece muito bem hoje, sobretudo na região da Amazônia. Então a gente tem que ter muito em mente que essas expedições na região Nordeste iam muito de encontro com as populações nativas dessa região. E as populações nativas dessa região, elas resistiam muito a essas expedições, no sentido de que essas expedições não tinham um caráter focado no apresamento dos indígenas para escravização e trabalho forçado. Essas que eu estou falando. Agora, as próximas que eu vou falar tinham. Porém, existia o contato. Então, existia a questão da transmissão de doenças, existia a questão de você ser um indígena e estar vivendo a sua vida normalmente e dar de cara com um grupo de pessoas armadas em busca de terras para poder criar gado, ou se não, muito parecido com hoje, ou se não, pessoas em busca dessas tais drogas do sertão. Então existia resistência, existia embate, porque, de certa forma, os indígenas sofriam com isso, né? Então, não era algo, de certa forma,
tranquilo de ambos os lados e, sobretudo, pelo lado dos indígenas, né? E ainda mais e principalmente pela questão das doenças, né? Acho que esse era o ponto importante, assim, porque ao longo de toda a história brasileira, a questão do genocídio dos povos nativos ela ocorre muito, muito mesmo por conta das doenças, né? Também por conta da aculturação, enfim, de todas as questões que a gente já debateu e que já sabe, mas também, sobretudo, por conta das doenças. Acho que é um dos fatores muito importantes para a gente poder entender esse genocídio, e que ocorreu, sobretudo, também nessas expedições do interior do Brasil, na região Nordeste. E também, agora a gente vai entender um pouco na região Sudeste como aconteceu, era um outro caráter e tinha aí um caráter de apresamento e escravização dos indígenas, tá? Porém, antes, eu coloquei aqui, ó, necessidade de defesa do território. Um outro fator que é bem importante de a gente entender nessa interiorização, sobretudo na região norte e sobretudo nessa região aqui do Maranhão, é que, e a gente também vai falar isso ao final da aula, é que existia uma necessidade dos portugueses na América Portuguesa de defender o território. Então, outro fator também, a interiorização no território e a criação e a colocação de fortificações nessa costa aqui, que eu estou colocando com o laserzinho, é importante para a questão da defesa do território. Por quê? Porque ali no século XVI houveram as invasões francesas na região onde hoje é o Maranhão. E não é fácil de se explicar pelo fato de que a capital do Maranhão, chamada São Luís do Maranhão, não São Luís do Maranhão, mas São Luís, foi uma cidade criada pelos franceses, tá? Durante o período da invasão francesa no Maranhão. Eu vou explicar isso ao final da aula, mas é bom a gente entender agora que é um outro fator importante, que a interiorização do território e a criação de fortificações aqui na região norte pelos portugueses foi por uma necessidade de defesa, tá? Então, de defesa do território por conta das invasões francesas. Então, a gente tem que entender que nos dois primeiros séculos, ali no século XVI e no século XVII, a principal atividade para a interiorização do território na América Portuguesa, sobretudo na região sudeste, onde nós estamos aqui hoje, e sobretudo na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, né, onde nós estamos, não sei onde as meninas estão, mas foram as bandeiras, tá? Então, isso é posto. O principal fator de interiorização do território foram as bandeiras. A gente vai debater e vai discutir as consequências que isso teve para as populações nativas, porém, foi a principal atividade de interiorização nesse período, tá? Então, durante o século XVI, durante o século XVII, o principal fator que, de certa forma, fez com que a administração portuguesa e os portugueses que estavam no território da América do Sul conhecessem o interior de onde eles estavam, não somente essa costa atlântica, foram as bandeiras, tá? Então, a princípio, a pergunta que fica é: o que eram as bandeiras? Então, uma explicação resumida e fácil para a gente poder entrar para o debate daqui a pouco. As bandeiras eram basicamente expedições com caráter particular ou não. Eu digo caráter particular ou não por quê? Caráter particular era basicamente, por exemplo, pegar eu, Bruno, e as meninas que estão assistindo a aula, Evelyn e Leila, a gente pegava assim, vamos juntar as malas e desbravar o território. Esse é o caráter particular. Então é você, sendo você mesmo, sozinho, basicamente, com as suas finanças, e ir desbravar o território. Ou um caráter oficial. O que era o caráter oficial? Era basicamente a coroa portuguesa financiando essa atividade, tá? A gente vai entender também depois o que era esse caráter oficial e por que no século XVII e sobretudo ali no 18, também, início do 18, esse caráter oficial ganha uma importância um pouco maior, tá? A questão da coroa investir nesse desbravamento das terras. Então, a gente vai entender mais pra frente o quão importante isso foi ali no século XVII e no comecinho do XVIII. Mas voltando, essas expedições não visavam basicamente a interiorização do território em busca de metais preciosos. Porém, agora vem o fator muito importante que a gente vai levantar a questão.
além dos metais preciosos, as bandeiras e os bandeirantes, eles buscavam mão de obra, e com a mão de obra desbravando o inteiro do território, como eu disse, eles vão encontrar povos nativos. E encontrando povos nativos, eles vão apresar os povos nativos e fazer com que os povos nativos sejam escravos. E aí, a questão que fica é, de qualquer maneira que for, tá? Então, no sentido de que eles vão pegar criança, vão pegar mulher, vão pegar homem, vão pegar tudo, dizer pela frente, vão escravizar, vão sequestrar, escravizar e trazer para a cidade de São Paulo para o trabalho forçado, tá? A gente vai entender isso nesse próximo slide. Então, eu acho... Slide não, nessa luzinha que eu preparei uns tópicos aqui. Então, eu coloquei esse mapinha do estado de São Paulo atual para a gente poder entender algumas questões. Aqui que eu rabisquei é a cidade de São Paulo, tá? É a região... Não, não é a cidade não. Acho que eu peguei um mapinha errado. Não, a cidade sim. É Grande São Paulo, na verdade. Então, eu rabisquei aqui por quê? Porque esse rio aqui, que tá indo até o interior, é o Rio Tietê. E ele vai ser muito importante nesse período. Então, a questão que fica é... Primeiro, o bandeirantismo, ele é tipicamente paulista. Então, o bandeirantismo é tipicamente paulista, da cidade de São Paulo, ali no século XVI, cidade que foi fundada em 1554. Então, a atividade bandeirante é tipicamente daqui, de São Paulo, tá? E como a cidade, de certa forma, como a gente pode perceber na questão, nesse mapinha aqui... Opa, acho que eu pulei muito. Opa, o que eu tenho? Como a gente pode perceber nesse mapa aqui, como eu falei, e como a gente conhece também muito bem, de certa forma, se a gente pensar lá atrás, no século XVI, a cidade de São Paulo era meio que isolada, né? Hoje a gente tem as rodovias, enfim, a gente tem um deslocamento muito melhor. Mas se a gente for pensar, a cidade de São Paulo, em 1554, ela era isolada. Então, as pessoas saíram de São Vicente, subiram para cá de maneira muito rudimentar, fundaram a cidade de São Paulo, mas São Paulo era isolada de tudo. De tudo São Paulo era isolada. Porque pensa, a oeste, aqui a oeste, não existia nada no sentido de que não existiam as populações nativas e toda a vegetação, mas não existia nada, não existia uma outra cidade, não existia um polo comercial, para a época, não existia isso. Para cá era a Serra do Mar. E no século XVI, você ter acesso e se deslocar nessa região era muito difícil. Muito, muito difícil. Então, a cidade de São Paulo foi fundada e ficou, de certa forma, isolada nesse meio, nessa meiuca onde nós estamos hoje, assim. E aí, e também, como a gente percebeu, ao longo do século XVI, o foco comercial e produtivo da cana-de-açúcar está aqui em cima, está aqui no Nordeste, nesse litoral. Então, São Paulo, ela está simplesmente isolada de tudo. É uma cidade no meio de nada, assim, no sentido de que não existia nada próximo. No século XVI, São Paulo está simplesmente isolada. É uma cidade no meio da América Portuguesa, nesse sentido. E aí tem uma coisa que eu acho que eu comentei na primeira aula que a gente teve, que São Paulo, sobretudo quem fala pra gente isso é esqueci o nome dele, o Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador e sociólogo, filósofo, enfim. Ele vai falar muito sobre a questão de São Paulo, no seu início, ali no século XVI, ser, de certa forma, uma cultura indígena, no sentido de que a população que estava aqui, por esse isolamento, adquiriu modos de vida e características e uma cultura nativa da região. Então, o que se falava aqui em São Paulo não era o português, era o tupi-guarani. As pessoas iam atrás de alimento com arco e flecha. Então, existiam várias características que não eram para a época de europeus, enfim, eram de populações nativas, assim. Então, a cidade de São Paulo era muito isolada no meio da América Portuguesa, e com a transferência do polo comercial e polo produtivo para o Nordeste com açúcar, isso ficou mais característico ainda, mais enfatizado ainda. E aí a gente vai voltar para cá. Por quê?
porque aqui é uma Patual, tá? Onde está a Grande São Paulo. E o rio Tietê, ele foi muito importante para essas bandeiras, para essa entrada no continente, tá? Porque ele foi um facilitador muito grande. Pensa que você está numa cidade que tem um rio que vai em direção ao interior, assim. Então, é basicamente você construir barcos, enfim, meios de transporte que o rio te ajuda a te levar para o interior. Então, o rio Tietê, ele tem uma importância muito grande nesse sentido das bandeiras, tá? Então, o que a gente vai voltar a discutir agora? Essa questão aqui, ó, os holandeses, eles vão ter uma participação importante, de certa forma até indireta, no fenômeno das bandeiras. E aí a gente vai entrar na questão da escravização dos indígenas e dos povos negros vindos da África. Nesse sentido, por quê? Porque, como eu disse, os bandeirantes, eles estavam em busca de metais preciosos, mas, em um primeiro momento, eles estavam em busca de mão de obra nativa indígena para a produção do que estava sendo produzido ali. Então, a princípio, o grande foco dos bandeirantes era realmente o sequestro, a captação e o trabalho forçado dos povos nativos, tá? Isso vai se acentuar ainda mais no período em que os holandeses vão chegar no Nordeste. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas eu vou falar um pouquinho antes. No sentido de que os holandeses vão tomar conta do Nordeste. Tomando conta do Nordeste, eles vão tomar conta do monopólio de escravos vindos do continente africano. Então, os holandeses vão, nesse período em que eles tomam conta do Nordeste, eles também vão monopolizar o tráfico de escravos e pessoas escravizadas vindas do continente africano. Nesse sentido, vai reduzir para os portugueses mão de obra. Reduzindo a mão de obra de pessoas que vieram sequestradas da África para a América, eles vão em busca de povos nativos. Então, os holandeses monopolizando esse comércio que ocorreu, e eles monopolizaram também a questão da cana-de-açúcar, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Mas ocorrendo essa tomada dos holandeses, desse comércio de pessoas vindas do continente africano, ocorre também o aumento do apresamento de nativos na América Portuguesa, tá? Então, isso é um fator muito importante, porque aí os portugueses vão atrás de mão de obra. E a mão de obra basicamente vai ser, vamos olhar para os nativos, que estão aqui, vivendo sua vida normalmente, e aí eles vão, com as bandeiras, sequestrar e fazer o apresamento das populações nativas, dos povos originários, sobretudo aqui na região sudeste, tá? E o grande foco dos bandeirantes eram as reduções jesuítas. Então, ali no século XVI, os jesuítas vieram para a América Portuguesa, eles catequizaram os indígenas, então os indígenas vão ser cristianizados, vão perder sua cultura. Isso também é um modo de genocídio, tá? Um genocídio cultural que vai ocorrer ali no século XVI e que vem ocorrendo até hoje. Então, nas reduções jesuítas, de certa forma, era um pouco mais fácil para os bandeirantes sequestrarem os nativos. Por quê? Porque os nativos já estavam aculturados, então eles estavam cristianizados. Eles não tinham mais a cultura deles de milênios e milênios atrás. Então fica, de certa forma, mais fácil para você dialogar com o jesuíta. Óbvio que diversas reduções e missões jesuítas foram destruídas, mas tem um facilitador ali, pela questão da cristianização e da aculturação. Se você for em uma nação indígena, uma comunidade indígena no século XVI, ou até mesmo hoje, e de maneira abrupta tentar sequestrar as pessoas que estão ali, a resistência vai ser muito maior. Então, o grande foco dos bandeirantes, porque eles não eram tontos, eles olhavam para as reduções jesuítas, porque era um pouco mais fácil para você sequestrar as pessoas que estavam ali e ir para o trabalho forçado. Bruno, você quer acrescentar alguma coisa? Vou tomar uma água aqui. Isso, bebe água, porque tá Hidratem-se, né? emocionante. Você quer acrescentar alguma coisa aí? Eu tô com a garganta um pouco seca. Eu queria comentar um pouco dessas incursões pelos territórios que os colonizadores ainda não tinham visitado, que
Assim, a gente tem que pensar que nessas épocas tinha a ligação entre as regiões do Brasil era muitas vezes feita só por mar, que era mais fácil percorrer essas grandes distâncias. É, quando a gente fala em algum momento de tropeirismo, assim, dos tropeiros que levavam mulas de carga e tal, forneciam algumas coisas por terra, que tinha bastante nessa região sul, centro-sul do Brasil, e também em volta do Rio São Francisco, né? A gente percebe que a colonização normalmente acontecia ao longo dos cursos dos rios, ou pela costa. E esse comércio terrestre, ele era muito específico de algumas regiões, assim, porque na época, no momento posterior, assim, esse começo do bandeirantismo, quando começou a se desenvolver a mineração em Minas Gerais, por exemplo, a gente vai chegar ainda nesse ponto, e também é uma parte culminante desse movimento tropeirista, das monções, desse desbravamento do interior do Brasil, procurar essas reservas minerais que eventualmente foram encontradas. Então, essa exploração sempre ia seguindo os rios. Eles tinham as incursões, montavam várias canoas gigantes mesmo. Sim. Isso era tecnologia indígena que foi apropriada pelos bandeirantes, assim, que os indígenas já tinham tradição, os indígenas da costa, que viviam perto dos grandes rios no Brasil, tinham essa tradição de fazer grandes canoas de muitos metros de comprimento, canoas de guerra mesmo, canoas de carga para transportar, às vezes, a aldeia inteira. Essas monções e bandeiras, quando elas seguiam os cursos rios, montavam essas grandes caravanas de canoas de guerra. Algumas eram existiam as monções de comércio também, depois, em um segundo momento, quando, por exemplo, em Cuiabá já tinham se estabelecido mineração, e era só chegar lá por rio, só por rio. Sim, então, sim. iam eu me lembro, eu acho que era uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ia uma caravana cheia com tudo que poderia ser necessário, carregando martelo, serrote, todos os equipamentos que não teria como produzir no meio no interior do país, assim, e voltava com ouro e alguns produtos do sertão. Acho que nesse momento já não voltavam mais com pessoas escravizadas, não estavam mais escravizando indígenas na região ali. Sim. Acho que dá para me corrigir. E aí, esse comércio acontecia poucas vezes por ano, porque eram, assim, mega incursões muito trabalhosas, assim. Não, sim, é porque nesse segundo momento, inclusive o que eu vou falar agora, em um segundo momento, as bandeiras já não são mais o sequestro e apresamento de indígenas e nativos, e é realmente a busca pelos metais preciosos, tá? Então, o que o Bruno falou é realmente isso, sobretudo em Cuiabá, que também é o que eu vou falar aqui pra frente. Mas perfeito, Bruno, é isso mesmo. Realmente foi isso, sim. E aí eu até coloco, né, essa mudança de foco. Eu coloco aqui, mudança de foco, por quê? Porque em 1648, que é um ano muito importante, os portugueses vão retomar o tráfico e o sequestro de pessoas vindas do continente africano. Eles vão retomar, vai sair das mãos dos holandeses, vai voltar para as mãos para a mão dos portugueses, e com esse retorno vai voltar a questão da mão de obra, né? Então, volta essa mão de obra escravizada, vinda do continente africano, e aí vai ocorrer um declínio do apresamento das populações nativas. Então a gente está vendo basicamente que, de certa forma, a aula de hoje é basicamente para mostrar que o quão o Brasil foi pautado e sustentado na questão do tráfico de pessoas, sobretudo principalmente, né, das pessoas negras vindas do continente africano e das populações nativas, né? Então, e é bizarro a gente pensar nisso no sentido de que o monopólio saiu da mão dos portugueses, foi para a mão dos holandeses, então vão apresar e sequestrar os nativos. Voltou para a mão dos portugueses, vamos continuar sequestrando as pessoas de um outro continente, trazendo para cá para ser mão de obra barata. Então,
realmente a aula de hoje a gente consegue demonstrar como que o Brasil é um país que eu até gosto de um pensador, que não sei se o Bruno conhece, que chama Luiz Antônio Simas. Conhece, Bruno? De nome, de nome. O Simas é um cara que eu amo de paixão. Se vocês tiverem curiosidade, depois procurem Luiz Antônio Simas, é um historiador do Rio de Janeiro, botafoguense doente. Gosto muito dele, no sentido de que ele fala que ele fala assim, as pessoas costumam falar que o Brasil é um país que não deu certo, né? Mas o Brasil é um país que deu certo. E aí, é um pouco duro ouvir isso. Mas o Brasil, pelo que ele foi projetado e pelo início da história dele, ele deu certo. De certa forma, o que a gente está vendo na aula de hoje o genocídio de populações vindas do continente africano e de populações nativas, que perderam sua cultura e perderam sua vida. O que acontece hoje? O Brasil parece que deu certo. Por essa elite brasileira que domina hoje, que domina há tantos séculos, o Brasil parece que deu certo. O projeto do Brasil deu certo. Então eu gosto muito, na verdade eu gosto não gostando, né, dessa frase que ele falou, porque eu não queria que fosse assim. Mas essa frase que ele fala realmente faz total sentido. O Brasil é um país que deu certo. A gente consegue ver na aula de hoje, né? Como ali no comecinho dessa história brasileira, onde ainda era América Portuguesa, o objetivo era somente o lucro e somente esse trabalho fácil, né? Essa mão de obra fácil que os portugueses, ora era sequestrando e aprisionando nativos, ora era sequestrando e aprisionando pessoas vindas do continente africano. Então, continuando, como eu estava falando, vai ocorrer essa mudança de foco. Então, em 1648, os portugueses retomam o tráfico de pessoas vindas do continente africano, sai da mão dos holandeses, volta para a mão dos portugueses, e com esse retorno, vai aumentar a vinda de pessoas sequestradas vindas do continente africano, e aí vai diminuir o sequestro de nativos da terra, tá? E aí vai mudar o foco, por quê? Porque agora o foco dos bandeirantes vai ser na questão e na busca pelos metais preciosos. Então, agora, nesse segundo momento, os bandeirantes estão em busca de metais preciosos no interior do continente, no interior da América Portuguesa. E aí vai surgir um novo movimento. E aí, aqui eu coloquei uma mapinha dessa rota dos bandeirantes, né? E aí, em vermelho, está essa caça, esse sequestro dos indígenas. Em verde, que é em um momento posterior que a gente vai falar agora, é a mineração. E em azul, o sertanismo de contrato, né? Então ele corre, inclusive, até na costa aqui, e sobretudo no nordeste da América Portuguesa. E aí, e aqui está o Tratado de Tordesilhas, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. E aí, em um segundo momento, nessa busca por metais preciosos, vão surgir as entradas. Então, deixa eu colocar aqui, eu não coloquei aqui. Surgem. E aí, o que. Eita, tá difícil. E aí, em um segundo momento, vão surgir as entradas. E o que são as entradas? As entradas eram expedições de caráter oficial, ou seja, patrocinadas pela coroa portuguesa. Como eu disse, então a coroa portuguesa financiava as entradas para que essas pessoas que montavam as expedições das entradas buscassem os metais preciosos, tá? No interior da América Portuguesa. E aí, eu tenho aqui, né, já ali no finalzinho do século XVII, já indo para o XVIII, vão ocorrer as primeiras descobertas das jazidas auríferas em Minas Gerais, em Cuiabá e em Goiás, tá? Em Minas Gerais, a primeira jazida aurífera, e também a gente vai ver bem nas próximas aulas sobre a questão da mineração, mas em Minas Gerais, a primeira jazida aurífera vai ser descoberta em 1693. E a partir daí, as expedições, essas entradas financiadas pela coroa portuguesa, vão aumentar e se diluir e se intensificar cada vez mais no sentido do interior da América Portuguesa, tá? Até porque acharam metais preciosos na América Portuguesa, o que era uma excelente fonte de comércio e de renda e de lucro para aquele período, tá?
E aí, também, vão surgir o que o Bruno acabou de explicar para a gente, nesse segundo momento, que são as bandeiras de comércio ou monções. No sentido de que são achadas as jazidas auríferas e aí vão surgir núcleos, porque as pessoas vão explorar essas jazidas auríferas. E essas pessoas que estão ali explorando, elas precisam de alimento e sustento para poder sobreviver nessa região. Então vão surgir essas bandeiras e as monções, né, que são voltadas para realmente o abastecimento desses núcleos de exploração de metais preciosos. Então vão existir as rotas em direção a Cuiabá, a Goiás, a Minas Gerais, enfim. Existem também essas bandeiras de comércio ou chamadas de monções. Então, gente, essa foi a questão do bandeirantismo. Agora eu vou entrar na questão dos franceses na América Portuguesa, que é basicamente no mesmo período. Eu queria saber se a Evelyn ou a Leila tem alguma dúvida por enquanto, que agora eu vou para outro assunto, porém no mesmo período que corre ao mesmo tempo, tá? Eu queria saber se com relação às bandeiras, as duas têm alguma dúvida, porque eu vou mudar um pouco de assunto. Eu não tenho nenhuma, só mais, mais informações. Tudo bem. Quem que falou agora? Eu não consigo, que eu não consigo ver. É Leila. A Leila. E gratidão, porque a gente está num momento exato na história, né? Sim. Que reflete bem Sim. o marco temporal, a votação aí Exatamente. dessa lei, né? Do marco Exatamente. temporal e aqui nós, em Barueri, lutando contra a nomeação do hospital regional que está sendo construído e que eles colocam exatamente o nome de Rota dos Bandeirantes. Olha. E isso é uma afronta. Eu acho que se a gente for ver as rodovias que tem aqui no estado de São Paulo, todas têm, não todas, mas a grande maioria tem nome de bandeirante, né? Então é um pouco complicado. Então vai bem ao encontro de todas as nossas lutas que a gente vem tendo nas últimas 2 semanas e ainda entramos essa semana. Hoje, quando eu abri os olhos, eu pensei, meu Deus, o que nos espera esta semana? Juro. Não, mas é realmente isso. Viver no Brasil tá sendo uma coisa de putz, o que vem essa semana, ou o que vem hoje, assim, ou o que vem amanhã. É É o bizarro, que é vem bizarro. hoje, é o que vem há algumas horas. É bizarro. A qualquer momento você pode abrir sua rede social, ou pode abrir o site de notícias e falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, é completamente Pode bizarro. ser. Eu compartilho do mesmo sentimento, assim. É realmente esse sentimento que eu tenho também. Pode Mas, ser. então, com relação aos bandeirantes, é isso. Eu acho que a gente tem que ter noção que, em um primeiro momento, a questão é mesmo o apresamento e o sequestro de populações nativas, tá? Para o trabalho forçado. Em um segundo momento, com o que eu expliquei, com essa retomada do monopólio dos portugueses do tráfico de pessoas vindo do continente africano, em um segundo momento, os bandeirantes vão olhar para a questão dos metais preciosos. E olhando para a questão dos metais preciosos, a gente vai ver nas próximas aulas, sobretudo, a questão das Minas Gerais, vai ser um pouco mais. Vai ser bem importante no sentido de que o comércio de metais preciosos ao longo do século XVIII na América Portuguesa é um negócio bizarro. A gente vai ver nas próximas aulas, mas é um negócio bizarro, assim, surreal, questão de loucura mesmo. Então a gente vai ver nas próximas aulas o quão, de certa forma, essa busca por metais preciosos vai ser uma loucura no século XVIII aqui na América Portuguesa. Porém, se a gente for falar agora dos franceses na América Portuguesa, a gente tem que ter noção de que é basicamente uma coisa que vai acontecendo no mesmo período e junto. Porém, óbvio que em locais diferentes e com lógicas e dinâmicas diferentes. Mas no século XVI, a história, de certa forma, muitos acontecimentos acontecem juntos, ao mesmo tempo, e são interligados. Então a gente vai ver, eu vou colocar na próxima lousinha, que o que estava acontecendo na Europa com os franceses tem a ver com essa invasão francesa
no século XVI aqui na América Portuguesa. Então são fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo e que uma coisa influencia ou puxa a outra, tá? E história é sempre isso. São diversos fatores acontecendo ao mesmo tempo que uma coisa vai conectando e puxando a outra, são fios que vão se conectando. Então a gente vai entender isso agora. Por quê? Porque em 1555 vão ocorrer as invasões francesas no Rio de Janeiro. E aí a gente vai ter que voltar agora para a França. Por quê? Porque o século XVI é um século muito conflituoso na Europa e, sobretudo, na França. Você deve ter visto que ali no século XVI vai surgir o protestantismo. Então vão surgir diversas religiões contestando o cristianismo. Então na Alemanha vai surgir o luteranismo, com Lutero. Na Suíça vai surgir o calvinismo, com Calvino. E na Inglaterra vai surgir o anglicanismo, com o rei Henrique VIII. E aí, esse calvinismo, pela questão da proximidade entre Suíça e França, vai se dissipar, vai se expandir um pouco mais na França. E os calvinistas franceses são chamados de huguenotes. Então, esses huguenotes, que eram os calvinistas na França, sobretudo, eles eram burgueses. Por quê? Porque no século XVI ocorre essa expansão da burguesia, porque está ocorrendo a expansão do comércio na Europa. Porém, existe um atrito entre os huguenotes, burgueses, calvinistas na França e a nobreza católica. Por quê? Porque a França vivia uma monarquia onde a Igreja Católica era a igreja oficial. Era aquele período do absolutismo, onde o rei tinha todo o aval do Papa e a Igreja Católica era a igreja oficial. Então existia esse atrito entre a nobreza católica francesa e os calvinistas burgueses, que também é chamado de huguenotes, franceses. Existia esse atrito. E aí, se a gente for continuar pensando nesse sentido, o plano nessas invasões do Rio de Janeiro, qual era? O que o rei pensou? O rei pensou o seguinte: tá tendo treta aqui na França, tá tendo muita treta, estão brigando. Tá nobreza aqui, católica, religião oficial, brigando com os protestantes. Era realmente o período das guerras religiosas, também que ocorreram em outros locais da Europa. O que o rei Henrique II pensou? Eu vou armar minha marinha, vou invadir um local. Nesse local vai ser o exílio dos calvinistas, então vou começar a mandar um monte de calvinista para lá. E também, ao mesmo tempo, vou expandir o meu comércio. Então, o grande foco das invasões francesas no Rio de Janeiro era o exílio dos calvinistas, que basicamente estavam à margem da sociedade ali e que estavam em atrito com a nobreza católica, e a expansão do comércio. Lembrando que século XVI é o período do mercantilismo, busca de lucro e de locais para comércio a qualquer custo. Então, é esse período que a gente está conversando. E aí, o grande objetivo era esse, das invasões francesas no Rio de Janeiro. E os franceses chegaram aqui no Rio de Janeiro. Chegaram, a colônia francesa aqui no Rio de Janeiro era chamada de França Antártica, então temos até aqui... eu não coloquei o... tá aqui no começo, o mapinha. Aqui, ó. É a França Antártica, tá? É um mapinha aqui da França Antártica. É o Rio de Janeiro, gente. É realmente o nosso Rio de Janeiro. E aí, para concretizar o domínio dos franceses aqui no Rio, o que eles fizeram? Eles foram espertos. Eu sempre bato na tecla de que existia um embate entre nativos da terra e os portugueses. O que os franceses fizeram? Se juntaram aos nativos da terra. Então, os franceses se juntaram aos indígenas, criaram a Confederação dos Tamoios e lutaram contra os portugueses. Então, existiu essa treta entre franceses junto de indígenas contra os portugueses. Os franceses junto dos indígenas era chamada de Confederação dos Tamoios, tá? E aí, a vitória portuguesa, a gente chegou até ver na última aula, se eu não me engano, ela vai vir no governo geral do Mendes Sá. Então, o Mendes Sá, que era governador geral da América Portuguesa, ele vai conseguir vencer os franceses junto com
os nativos da terra. Vai ter a assinatura de um armistício, ou seja, vai ser selada a paz, basicamente. A paz vai ser selada entre todas as pessoas que estavam brigando ali. E os franceses, aos poucos, vão saindo do Rio de Janeiro. E aí eles vão pensar, putz, vamos para outro lugar, outro local. E como eu disse no começo da aula, aquela necessidade de defesa dos portugueses na região norte foi em decorrência disso daqui. Em 1612, os franceses vão invadir onde hoje é o Maranhão, vão fundar a cidade chamada São Luís, onde hoje é a capital do Maranhão, e essa região vai ser chamada de França Equinocial. Então, existiu a França Antártica, que era os franceses no Rio de Janeiro, e também, em 1612, existiu a França Equinocial, que essa invasão francesa, essa ocupação francesa, onde hoje é o Maranhão, durou 3 anos. Então, em 1615, os portugueses conseguiram já expulsar. Então, foi uma coisinha muito rápida. E ali, em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses dessa região e tomaram o controle de volta. E os franceses nunca mais invadiram onde era a América Portuguesa. E aí começou realmente delimitação de território, criação de fortificações ao longo da costa, os portugueses se sustentando mais enquanto realmente donos da terra, enfim. E aí, vamos adentrar na próxima aula ao século XVII, vamos falar sobre as invasões holandesas, tá? Que também é muito importante ali no século XVII, e iremos adentrar no século XVIII, falei errado. Vamos adentrar no século XVIII e entender a mineração na América Portuguesa. E por hoje é isso, gente. Também vou tentar separar uns exercícios para vocês, tá? Para a gente poder trabalhar um pouco mais a relação do exercício, que eu achei muito legal que a gente fez na última aula. Vou interromper o compartilhamento e perguntar se tem alguma dúvida, se o Bruno quer falar alguma coisa. Tá com uma dúvida, pessoal? Bruno, quiser falar uma coisa, fica à vontade, então. Só, acho que tem a professora do... Não sei se o professor chegou já da... Oi, tá aqui. Oi, professora, tudo bom? Boa noite. Bom, eu vou interromper aqui a gravação então, pessoal. Fechou. Meninas, gente, boa noite para vocês.